Queridos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, juntamente comigo, em Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8. Eu quero convidar a todos a se colocarem de pé, mais uma vez. Provérbios, capítulo 8, e nós leremos dos versículos 6 em diante. Na semana passada nós fizemos uma exposição dos primeiros versículos, versículos 1 ao versículo 5, e hoje nós queremos fazer uma exposição dos textos ou dos versos que se seguem. Diz assim, e quem fala, segundo o verso primeiro, é a sabedoria. E a sabedoria então diz no verso 6, ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. A minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que possuem conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro, que ofereço é superior à prata escolhida, ou seja, o que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, verso 21, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Pai, falamos contigo mais uma vez, e queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco de uma maneira especial agora. Submetemos a nossa consciência, a nossa mente, as nossas vontades, os nossos pensamentos e as nossas emoções, bem como o nosso andar, bem como o nosso falar, bem como o nosso proceder, tudo isso nós colocamos debaixo da tua vontade, que pedimos que seja aplicada através do ensinamento da palavra aos nossos corações, e que isso seja feito não só por mim, mas pelo teu Espírito Santo. É o que te pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo oramos a ti. Amém. Sente-se por bondade. Irmãos e irmãs, o livro de Provérbios, como temos explanado ao longo desses cultos de ensinamento bíblico, é um livro da sabedoria. Aqui a sabedoria chega a um ponto no capítulo 8,
em que ela ganha voz. Nós conhecemos no capítulo 8 a voz da sabedoria. Conhecemos também no capítulo 8 o conselho da sabedoria. Aqui nós descobrimos que quando a sabedoria abre a boca para falar alguma coisa, tudo que fala é verdadeiro. A sabedoria apresenta-se como aquilo que é mais precioso do que qualquer outra coisa que você possa alcançar. Essa sabedoria, é óbvio, não é uma pessoa. Aqui nós temos o que já explicamos, que é uma figura de linguagem chamada de personificação. Ou seja, é o recurso literário utilizado para dar voz à sabedoria. Portanto, a sabedoria aqui apresenta-se como tendo a sua própria palavra, como tendo a sua própria voz. Agora, de onde surgiu a sabedoria? A sabedoria, segundo esse capítulo, não surgiu do acaso. Ela não é obra, por exemplo, da criação dos homens. Mas, como podemos observar no versículo 22 desse capítulo, a sabedoria foi criada por Deus. A própria sabedoria, através da sua palavra e da sua voz, diz: o Senhor me criou. Como o começo, como o princípio do seu método, do seu caminho. A palavra método, do grego metarrodos, que quer dizer através do caminho, indica a maneira que nós escolhemos para fazer determinada coisa. Qual é o método que você utiliza para estudar? Qual é o método que você utiliza para fazer aquele bolo que os seus filhos tanto gostam? E aí alguém poderia dizer: mas o meu método é diferente. Pode ser que alguém chegue no mesmo resultado usando um outro método. Em se tratando de uma receita de bolo, por exemplo, ou de qualquer outra coisa, não existe apenas um método. Não existe apenas uma forma de fazer. Porém, quando a gente fala de sabedoria, e quando a gente fala do método, do caminho que o Senhor escolheu, isso quer dizer que o método que o Senhor escolhe para fazer as coisas que Ele criou é o melhor. Isso é sabedoria. A melhor maneira, a maneira mais eficaz, a maneira mais eficiente de fazer determinada coisa, de alcançar o seu objetivo de uma maneira que honre o Senhor. Então, quando Deus criou a sabedoria, Ele criou a sabedoria, como diz o texto, antes das suas obras mais antigas. Antes de Ele escolher, antes de Ele criar o ser humano, Ele criou a sabedoria. Antes de Ele criar os céus e a terra, Ele criou a sabedoria. Antes de Ele criar, por exemplo, as leis físicas, antes de Ele criar a lei da gravidade, Ele criou a sabedoria. E a sabedoria se tornou a sua obra mais antiga, através da qual Deus cria todas as outras coisas. Isso quer dizer para nós que se a sabedoria foi criada por Deus, ela não é uma coisa ruim, ela é uma coisa boa.
e ela deve nortear a existência de todo o restante da criação. Em outras palavras, nós podemos sintetizar essa introdução dizendo que a base da sabedoria está na origem divina, Deus a criou. A base da sabedoria está na eternidade. Mas a aplicabilidade, ou seja, a autoridade da sabedoria está na eternidade, mas a aplicabilidade da sabedoria está na história. Ou seja, a sabedoria se torna necessária no tempo e no espaço, ainda que, quando ela foi criada, não havia história, não havia tempo, não havia espaço. Deus criou a sabedoria para que ela se tornasse norteadora da existência humana que viria a vir depois com a criação do ser humano e de todas as outras coisas. Ou seja, primeira coisa que nós precisamos entender é que a sabedoria vem de Deus. A sabedoria foi criada pelo próprio Deus. Logo, tudo aquilo que Deus cria é bom. Aquilo que Deus cria é maravilhoso e tem um propósito bom. Então eu quero começar a meditar com você a partir do versículo de número 6. Versículo 6 e versículo de número 7. Nós temos então o primeiro conselho da sabedoria, ou ainda, depois da introdução que foi realizada, nós passamos agora, a introdução do verso 1 ao verso 5, nós passamos agora para uma exortação, para um enaltecimento da sabedoria. O autor desse capítulo vai enaltecer a sabedoria da seguinte maneira: primeiro, o que a sabedoria tem a nos dizer é verdadeiro, e o verso 7 diz: a minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. E verso 8: todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. A ênfase nesse primeiro momento é na palavra. E aí você me pergunta: pastor, por que a ênfase do autor, quando vai enaltecer a sabedoria, é na palavra? Porque, segundo Provérbios, você não conhece um homem sábio pela roupa que ele usa. Você não conhece um homem sábio pelo carro que ele usa. Você não conhece se um homem é sábio somente olhando para as coisas exteriores. Mas você conhece um homem sábio, uma mulher sábia, quando ele abre a boca. Quando ela abre a boca. A sabedoria prática se demonstra verdadeira e existente na vida de uma pessoa através das palavras. Das palavras que dizemos em público, mas também das palavras que dizemos em casa. Das palavras que dizemos ou que falamos aos de fora, mas também das palavras que falamos aos nossos filhos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos descobrir uma coisa interessantíssima, que foi baseado possivelmente nesse texto, que Tiago, livro para o qual eu convido você agora, escreveu uma das orientações mais claras sobre a verdadeira religião. Abra comigo, por gentileza, Tiago, capítulo 1 e versículo 19. O livro de Tiago é, no Novo Testamento, um livro conhecido como o livro da sabedoria. Um livro de orientações práticas. Um livro que não se demora naquilo que é metafísico, ou naquilo que poderíamos chamar de doutrina de Deus,
Não. Tiago deixa as doutrinas para cartas como as de Paulo. Mas aqui, ele gasta seu tempo para falar de coisas práticas, coisas aplicáveis à vida. E Tiago, no versículo de número 19, vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz: meus amados irmãos, é como se Tiago estivesse falando e apresentando o critério para se conhecer uma pessoa que verdadeiramente se diz praticante de uma religião verdadeira. Isso vai aparecer na sequência do texto. O que é que ele quer que nós tenhamos em mente? Vamos ler juntos? Sejam todos, vamos lá, 1, 2, 3. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Ou seja, o que Tiago está dizendo é que nós não temos que ter pressa para duas coisas. Primeiro, nós não temos que ter pressa para falar. Tem muita gente que é apressada especialmente no que falar, que logo que ouve uma coisa quer dar o seu parecer, que logo quer dar a sua opinião. Quando eu participo de qualquer reunião, eu gosto de ser um dos últimos a falar. Por quê? Eu não gosto de ser o primeiro. Porque muitas vezes, quando você se apressa em falar, você pode estar deixando de refletir algo que você teria mais tempo para refletir. Então, quando você tem a oportunidade de ouvir outras pessoas falando, de ver a opinião de cada uma, você pode avaliar, você pode refletir, você pode pensar, e de repente a sua palavra vai ser uma palavra mais sábia. Nós somos apressados em falar, nós somos ligeiros em julgar. A gente ouve a história da primeira fonte, a gente começa a replicar. A gente não tem o hábito de ouvir todas as partes. Se uma pessoa nos procura, por exemplo, contando uma situação, a gente ouve um lado e a gente não vai procurar ouvir o outro lado. Faz o primeiro julgamento, faz a nossa primeira análise, emite alguma coisa. Mas Tiago está dizendo: sejam prontos para ouvir. A gente está sempre pronto para falar e a gente quase nunca quer ouvir. Tiago está dizendo: ei, existe um motivo pelo qual você só tem uma boca e 2 ouvidos. Deus não te deu 2 bocas e 1 ouvido, Deus te deu 2 ouvidos e 1 boca. Deus quer que você ouça mais. A quantidade, veja, que a quantidade de fala deve ser a metade da quantidade de audição. Você tem 2 aparelhos auditivos, mas você tem apenas um aparelho fonador, como se diz na linguística. Ou seja, nós teríamos, para que a gente pudesse ser avaliado como sábio, na matemática, na estatística da sabedoria, nós teríamos que ter, por exemplo, para sermos avaliados como sábios num dia, nós teríamos que ter 50 horas ouvindo e 25 horas, no máximo 25 falando. Não pode passar de 25 se a gente ouviu 50. Se a gente só ouviu 10, a gente só pode falar 5. E se a gente não ouviu nada, a gente não tem que falar nada. Mas aí, o que eu percebo, especialmente no meio evangélico, é que nós somos prontos para falar,
e tardios para ouvir, e mais rápido ainda para ficar irado. Essa semana e a semana passada, e toda semana, esse pessoal porque tem gente que vive de fofoca gospel. Tá certo? Tem uns blogs aí, tem uns sites aí, tá? Que eles ganham o dinheiro dele indo atrás de história de fofoca, porque até onde eu me entendia nesse assunto, esse tipo de revista, de fofoca, isso sempre foi coisa do mundo. Você chegava, por exemplo, num ambiente, por exemplo, numa sala de espera para um determinado procedimento médico, tinha lá um monte de revistas. No meio delas tinha as revistas de fofoca, para falar das banalidades das coisas do mundo. Aí agora, como o povo fez questão, os evangélicos estão achando que modernidade é mundanizar a igreja. Então está cheio de gente que, em vez de querer evangelizar o mundo, está mundanizando a igreja. Pegou tudo que é do mundo e colocou o nome na frente, gospel. Então a gente nunca ouviu antes falar de artista, que isso é coisa do mundo, mas agora tem artista gospel. A gente nunca ouviu falar que fofoca fosse coisa de crente, porque isso é coisa do diabo. Mas agora já santificaram, já sacralizaram também a fofoca. Tem fofoca gospel. Aí, não achou pouco? Pegaram e colocaram, né? Danceteria gospel. Festa junina gospel. Cerveja gospel, já existe. E já tem crente tomando. Falta falar, sabe o quê? Que assim como existe uma mentira para crente, e aí se chamou de mentira gospel, assim como existe agora danceteria para crente, danceteria gospel, assim como existe festa junina para crente, festa junina gospel, eu gostaria que essas pessoas começassem a anunciar que tem uma parte no inferno que se chama inferno gospel. Sabe para quem está reservada essa parte? Para crente que continuou com o mundo na sua vida e no seu coração. Pois saiba que todos aqueles que gostam do mundo gospel tem que começar a gostar da ideia de na eternidade morar no inferno gospel, onde o pastor de lá se chama Satanás, e os diáconos de lá e os presbíteros de lá são os auxiliares dele, os demônios. Ou seja, agora existe isso aí, essa semana que passou e a outra, começaram a acontecer algumas coisas aí no meio gospel, que é coisa boa, ninguém divulga. Aí esses urubus do mundo gospel começaram a divulgar, encher o celular dos crentes com as coisas podres que acontecem, sempre aconteceu. Aí os crentes ficam se ocupando com isso, ficam dando ibope para isso, ficam compartilhando isso, ficam repassando coisas que às vezes nem sabe se é verdade ou não, e se for verdade, qual é o nosso papel? Antes de falar, é ouvir. Aí a Bíblia diz, mais atrasado ainda, nós temos que ser atrasados para falar, e vem outro atraso depois desse, na sequência da Bíblia, atrasados para irar-se. O que é atrasados para irar-se? O que é tardio? Tardio é atrasado. Tem nenhum problema você ser atrasado, desde que você seja atrasado em ficar irado. Todo mundo já está irado, mas você está atrasado para ficar irado.
aquilo ainda não te deixou irado. Já percebeu que as pessoas hoje ficam iradas bem rapidamente? Não precisa muita coisa? Basta o 8º minuto na fila do McDonald's. Passou dos 7, as pessoas já ficam iradas, já vão lá, e tudo na vida hoje é motivo para ficar irado. Mas esse não é o foco nosso, vindo de Provérbios 8, é o falar. Nós conhecemos alguém que é sábio quando ele abre a boca. Aí, Tiago ainda dizendo, fale, livrem-se de toda a impureza moral, de toda a maldade, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Aí Tiago está fazendo um jogo de linguagem para dizer o seguinte: olha, eu quero que a palavra de vocês seja transformada por aquela palavra que salvou vocês. Sabe qual foi a palavra que salvou vocês? A palavra de Deus. Sejam, verso 22. Porque o capítulo 8 de Provérbios, ele vai resumir a sabedoria em duas coisas: em praticar a sabedoria, que é o que nós vamos começar a ver, e em falar de maneira sábia. Palavra e ação. Repita comigo essas duas palavras. Diga assim: palavra e ação. Então agora eu vou resumir para você. Conhece-se um homem ou uma mulher sábia pelo que ele fala e por aquilo que ele faz. Palavra e ação. Aquilo que você fala diz se você é sábio ou aquilo que você faz diz se você é sábio ou. Então agora, depois de falar da palavra, Tiago vai dizer assim: vamos para a ação. Então, o que é ação? Aí ele vai dizer assim: peguem essa palavra que salvou vocês e sejam o que dela? Sejam praticantes. Praticantes dessa palavra e não apenas ouvintes. Porque aquele que só ouve, mas não pratica, ele está fazendo o que, gente? Ele está só se enganando, é isso que Tiago está dizendo. Quem ouve a palavra e não pratica a palavra, está se enganando. Ou seja, você não está sendo enganado, você está se auto-enganando. Ou seja, verso 23, ele dá outro exemplo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é parecido com um homem ou a mulher que vai na frente do espelho e vê no espelho a sua imagem. Só que, na hora que sai da frente do espelho, verso seguinte, ele esquece de que jeito que ele é. Ou seja, a pessoa se olha, ela vê, percebe, vê os detalhes. Se forem as mulheres, passa uma maquiagem aqui, ali, ajusta, dá uma ajeitada, ok. Mas aí depois sai e logo se esquece do que viu. O que o texto está dizendo? Que a palavra de Deus é como um espelho que mostra para mim e para você o que nós somos. O espelho mostra para você as suas imperfeições. O espelho mostra para você quem você é. O espelho, pelo menos os que a gente usa, a não ser que crie aí um espelho que tenha filtro, pode ser que a ciência, crie daqui a um tempo um espelho com filtro. Isso não é difícil, Já existe câmera com filtro. Você faz uma foto e aí o filtro faz o quê? O filtro muda. Aí você olha na foto e fala: isso aqui sou eu. Mas está tão bonito. Por quê? Porque o filtro está fazendo o quê?
tirando uma imperfeição, colocando um pouco mais de cor no rosto pálido, né? Dando uma ajeitada aqui e acolá, melhorando a iluminação, e aí o filtro, né, vai enganar os outros. Naquela foto que você vai postar no Facebook ou no Instagram, não vai enganar você, porque você sabe que tem um filtro. Aí os outros não sabem que tem filtro, né? Aí você olha a foto e fala assim, quem é essa pessoa? Aí você olha com mais essa pessoa, nem está parecendo a pessoa, né? Fulana de tal. Então, o espelho que a gente usa hoje não tem filtro. O espelho não te engana. O espelho mostra quem é você de verdade. Tiago está dizendo, assim é a palavra de Deus. Quer saber como está a sua alma? Olha para a palavra de Deus. Quer saber como está a saúde das suas emoções? Leia a palavra de Deus. Quer saber como está a saúde do seu casamento? Coloque sob o crivo da palavra de Deus. Quer saber como anda a saúde emocional? Leia a palavra de Deus e espere ouvir o que ela diz. Quer saber como anda o seu comportamento? Ande na frente desse espelho que é a palavra de Deus. Quer saber se as roupas que você está usando são adequadas? Olhe para a palavra de Deus e ela vai dizer para você, a palavra de Deus é o nosso espelho. A palavra de Deus diz quando você está bem, a palavra de Deus diz quando você está mal, a palavra de Deus diz se você precisa melhorar, a palavra de Deus diz se você precisa corrigir, a palavra de Deus diz quando o seu casamento precisa ser aperfeiçoado, a palavra de Deus diz quando você precisa ser uma mãe melhor, a palavra de Deus diz quando você precisa ser um filho melhor, a palavra de Deus diz para você, ei, você está sendo um filho desobediente, a palavra de Deus diz para você, ei, você está sendo uma mãe negligente, a palavra de Deus diz para você, você está sendo um marido infiel, a palavra de Deus diz para você, você precisa melhorar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E depois, verso 24, verso 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que é essa palavra, que traz liberdade, e persevera na prática dessa palavra, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será o quê? Feliz naquilo que fizer. Aí, Tiago vai para um nível mais forte, mais difícil. Ele vai, segura um pouquinho o verso 25 agora para criar um suspense aí. Tiago vai dizer o seguinte, que ele vai agora colocar um critério para você saber, um teste que Tiago fala assim, faça esse teste para você saber de uma coisa. O que, pastor? Você quer saber se você é um crente de verdade? Você quer saber se fulano, beltrano, não vamos começar com fulano, vamos começar com a gente. Você quer saber se você, e depois isso serve para os outros, depois que servir para mim. Você quer saber se você é crente de verdade? Quem quer saber? Diga sim ou não. Sim. Quem quer passar? Vamos fazer esse teste aqui agora? É fácil. Quem topa fazer um teste aqui agora? Quem topa? Vamos lá, deixa eu ver aqui em cima, quem topa? Beleza, então vamos lá. Olha só, o teste é simples. Você vai precisar agora, presta atenção do que você vai precisar agora. Tá? Quem trouxe papel aí? Trouxe papel? Quem trouxe caneta? Tem caneta aí? Ok. Deixa no canto, você não vai precisar nem de papel, nem de caneta. Presta atenção do que você vai precisar. Olha aqui. Olha o que você vai precisar. Verso 26. Olha aí como é fácil. Vamos lá? Vamos ler juntos, ver como é o teste. O teste é assim, ó. Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos ler todo mundo junto. Esse microfone que está aqui é para isso. É para na hora que a gente lê junto, o povo que está nos assistindo ouvir também, tá certo? Então você pode falar alto. Esse microfone aí é o de vocês, ok? Então vamos lá. 1, 2, 3. Vamos ler? Se alguém se considera religioso, ponto, né? Não tem ponto aí, eu estou fazendo ponto aqui. Quer saber se é religioso? Esse é o teste. Aí vamos lá agora, continuando. Mas não refreia a sua língua, segura um pouco.
Então, o teste aqui é para saber se você é crente de verdade ou não. Se você pratica a religião verdadeira ou não. Aqui não está falando do religioso no sentido pejorativo ou negativo. Aqui está falando da religião verdadeira. Vamos já ver no versículo seguinte. Se você se considera como fazendo parte de uma religião verdadeira, vai precisar de quê para fazer o teste? Não vai precisar nem de caneta, nem de papel. Vai precisar fazer uma análise só da língua. Olha aí. Mas não refreia a sua língua. O que você está fazendo? Ou quem não refreia a língua está fazendo o quê? Enganando-se a si mesmo, porque essa crença, essa religião não tem valor nenhum. Jogue no lixo. É isso que o Tiago está dizendo. Esse é o primeiro teste para saber se alguém é crente ou não é crente de verdade. Pastor, eu não sabia desse teste. Pois é, está aí. E não precisa nem explicar muito, precisa nem de teologia para entender esse texto. Precisa só de conhecer o português, porque está bem claro, fácil de compreender. Uma religião verdadeira. Aí você vai dizer assim, pastor, mas como é que Tiago pode reduzir a essência de uma religião a uma palavra, dita ou não dita? Aí a gente tem que lembrar de um outro princípio, que Tiago aprendeu com Jesus, ainda que esse Tiago aqui não tenha andado com ele, porque esse Tiago aqui que nós estamos lendo, não é o Tiago, filho de Zebedeu. Esse Tiago aqui, ele é o irmão de Jesus. Ele não andou com Jesus, mas ele aprendeu depois com os apóstolos as palavras de Jesus. Esse Tiago aqui foi um que uma vez foi junto com os outros atrás de Jesus para tentar trazer ele para casa. Aí chegaram para Jesus e falaram, olha, tua família está aí, teus irmãos, tuas irmãs vieram te buscar. Falou, quem são meus irmãos? Quem é minha família? Minha família são vocês. Quem faz parte da minha família é quem ouve a minha palavra e pratica. Esse faz parte da minha família, esse é meu irmão e minha irmã. Mas teve uma palavra que Jesus disse, que Tiago está baseado nela. E nós estamos retomando a pergunta que eu mesmo fiz. Tiago estaria reduzindo a religião verdadeira ao valor de uma palavra dita ou não dita? Não. Porque Tiago aprendeu das palavras ensinadas por Jesus, que aquilo que a boca fala não vem do computador. Aquilo que a boca fala vem da essência da vida. Aquilo que a boca fala é apenas uma expressão de quê? Da interioridade. Então, quando Tiago diz que uma boca descontrolada é a evidência de um coração, é a evidência de uma religião falsa, é porque Tiago entende que uma boca descontrolada é a evidência de uma vida interna complicada. Quem não consegue controlar a língua é porque também não tem controle das suas emoções, é porque também não tem controle dentro dele, dentro dela, precisam ser feitos muitos ajustes. Aí, o versículo 27, ele vai falar da religião verdadeira. Quer saber qual é a religião verdadeira? Ele apresenta dois critérios. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita é só uma. Pastor, eu aprendi que Deus aceita várias religiões. Mentira!
Quem fala isso é o politicamente correto, que aliás virou moda agora. Virou moda. Ser politicamente correto. E as empresas estão indo nessa onda. Recentemente foi o Burger King. E antes foram muitas outras, indo pelo politicamente correto. Olha só, Deus só aceita uma religião. Só uma. Porque a palavra religião vem do latim, que traz a ideia do religare, do ligar, do se conectar de novo. Aquilo que foi perdido e volta a se ligar. Então, o que a Bíblia está dizendo é a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Aí ele vai dizer qual é. Vamos lá, primeiro, vamos ler juntos. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas. Pronto, a primeira parte. Mas para aí o texto? Não. Por quê? Porque se parasse aí, um monte de ONG que existe por aí, viraria religião verdadeira. E não é, porque a verdadeira religião não é só a prática de boas obras. Se parasse aí, um monte de gente envolvido em ocultismo e bruxaria e uma série de outras coisas, estaria bem na foto. Eles gostam de cuidar do órfão, da viúva, de fazer práticas sociais. Isso não é ruim, isso é bom. Mas não se engane que ninguém é salvo pelas suas próprias obras. A religião verdadeira é, primeiro, cuidar dos órfãos e das primeira parte. Pastor, eu estou fazendo minha parte, estou ajudando o social. Muito bem, isso faz parte da religião verdadeira. Mas agora você tem a outra parte, que sem ela não existe religião verdadeira. Qual é a outra parte? Não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, as pessoas precisam olhar para nós e dizer, ali vai a igreja. As pessoas precisam saber que nós não somos o quê? Que nós não somos guiados pelas práticas do mundo, mas que nós somos guiados pela palavra de Deus. Glória a Deus. Nós chegamos numa época, hoje, em que a gente não precisa mais tanto evangelizar o mundo, porque se tornou mais urgente desmundanizar a igreja. A gente agora tem que gastar tempo fazendo. Antes a gente gastava a nossa energia fazendo o quê? Pregando a palavra, ensinando e fazendo o que mais fora? Pregando o evangelho para trazer o mundo, para transformar as pessoas que são guiadas pelo mundo, para trazê-las para cá, transformadas pelo evangelho. Mas agora, pela ausência, pela falta da pregação verdadeira, o que está acontecendo? Tem um monte de gente que está vindo para a igreja sem novo nascimento, sem ser transformado, sem ser mudado e modificado pela palavra. E aí o que acontece? Chega aqui dentro e traz todo mundo de fora. Aí agora o pastor tem um trabalho duplo, que é o quê? Nós temos que continuar evangelizando o mundo, mas agora nós temos uma outra tarefa, que é desmundanizar a igreja, porque está cheio de uma sutileza de Satanás, que diz, tem nada não, que diz, tem nada a ver. Meu querido e minha querida, você precisa entender que se não fosse para ser diferente do mundo, não haveria necessidade de Jesus se encarnar, morrer e vir aqui
para nos resgatar. O nosso destino não é aqui, o nosso destino é no céu, o nosso destino é na glória. Nós não somos do mundo. Precisamos entender. Tiago faz um detalhamento daquilo que está em Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8. E os versos que nós lemos, os versos de número 6 ao verso de número 8, sobre a palavra, sobre o proceder justo. Aí ele vai dizer uma outra coisa mais adiante para a gente terminar. Verso 15. Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. O autor de Provérbios está dizendo algo interessante. Isso está remetendo, eu quero que você abra comigo, Provérbios, capítulo 29, verso 4. Olha o que diz Provérbios 29, 4. O rei que exerce a justiça, o que ele faz? Dá estabilidade ao país. Mas o rei que gosta de suborno faz o quê? Leva o país à ruína. E Provérbios apresenta aqui dois problemas para um governo. Primeiro, é o governo que ama suborno, é um problema. Mas existe um outro problema também, que ele vai apresentar, que está lá no capítulo 16 e no verso 12. Volta comigo. Provérbios 16 e 12. Olha o que diz a Bíblia. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Aí ele vai complementar isso com mais um texto, que eu quero que você leia para a gente fechar essa reflexão. Provérbios 25 e 5. Abra aí rapidamente a sua Bíblia. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça se firma em seu trono. Existem dois problemas que podem levar um governo à ruína, segundo Provérbios. Um é o suborno, é o roubo, é a malandragem. Mas existe um outro igualmente perigoso, está escrito aí. Às vezes o rei pode ser até justo, mas ele tem conselheiros ruins. Aí, o país vai sofrer igualmente. Ah, pastor, mas não tem roubalheira. Não tem roubalheira, mas tem conselheiros ímpios. Quem está dizendo? Sou eu ou é a Bíblia? A Bíblia está dizendo, quando os ímpios são retirados da presença do rei. Quem são esses ímpios aí? São aqueles que estão ditando, orientando o rei sobre o que fazer. Aí o rei segue e o país sofre. Agora, o último texto que nós prometemos na semana passada que íamos terminar com ele. Provérbios 8, verso 17. Eu quero que você leia conforme está na sua Bíblia, porque a NVI ela traz: amo os que me amam, e o que me procura me encontra. Mas tem outras versões que eu sei que trazem diferente o texto. Se possível, se tiver aí um Almeida Revista atualizado, Almeida Revista corrigida, põe na tela, por favor, que é o clássico e famoso texto: amo os que me amam, e conforme outra versão, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Quem é que está dizendo isso? Diga assim: sabedoria. É a sabedoria que está falando. Ah, pastor, eu pensei que era Deus. Amo os que me amam, e quem de madrugada me busca, me acha. Eu pensei que era Deus dizendo que orar de madrugada a fila é menor. Irmão,
Orar, qualquer hora é bom, de madrugada é melhor ainda, porque você não está com a mente cheia de problemas. A questão não é Deus, a questão é você. Não tem fila para Deus, não. A fila para Deus pode estar grande ou pequena, Ele é Deus do mesmo jeito. Pode, para Deus, quanto mais a fila aumenta, mais Ele gosta. Porque quanto mais a fila aumenta, quer dizer que mais tem gente buscando. Tem lugar que quando a fila aumenta o serviço e a qualidade cai. Aqui é diferente. Quanto mais a fila para buscar a Deus aumentar, mais a qualidade melhora. Mas o que o texto está dizendo não é que orar de madrugada é melhor. Orar toda hora é bom. De madrugada é melhor ainda por você, não por Deus. O que o texto está dizendo, quem está falando o capítulo 8 todo é a sabedoria. A sabedoria está dizendo assim: eu amo quem me ama. Quem ama a mim, eu amo. Quem ama a sabedoria vai ser abençoado. Provérbios capítulo 3 vai dizer que a sabedoria é a árvore da vida. Quem ama a sabedoria vai viver, vai ser próspero, vai ser abençoado, vai ter uma família cheia da presença de Deus. Agora, tem gente que não ama a sabedoria e tem gente que deixa para buscar a sabedoria no final da vida. Tem gente que deixa para buscar o conhecimento no final da vida. O que o texto está dizendo é que aquele que começar a buscar cedo, vai encontrar cedo. Quem deixar para buscar com 40 anos, vai encontrar depois dos 40. Quem deixar para buscar sabedoria com 60, vai encontrar depois dos 60. Nunca é tarde buscar sabedoria, mas se você começar a buscar hoje você pode encontrá-la. Aí ele diz: quem busca sabedoria encontra o discernimento. E como nós estamos precisando de discernimento para discernir as ideologias, para discernir as notícias, para discernir as fake news, para discernir os falsos profetas. Nunca se viu tanto profeta como agora. E agora é tudo profeta de WhatsApp. Tudo profeta de WhatsApp. Eu não suporto esse tipo de profeta. Pastor, o senhor tem alguma coisa contra? Eu não tenho nem contra nem a favor. Eu quero ver o profeta que eu conheço a vida dele, que ele anda comigo aqui, que eu conheço a história dele, que eu conheço a família dele, que eu conheço a vida pregressa dele. Aí eu considero esse profeta. Agora, profeta que vem não sei nem de onde, que eu estou ouvindo só o áudio, que vem chorando, tem uns que choram ainda, fake news, chorando e dizendo que teve um sonho, e que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo outro. Venha ser profeta no culto de ensino, ouvindo a palavra de Deus. Aí depois que você estiver aqui andando, ou aqui ou qualquer igreja que você tiver, se você estiver andando com o seu pastor, ouvindo a palavra, sendo fiel, participando das orações, participando de todas as ceias, tá certo? Aí sim, aí eu vou dar valor à sua profecia. Porque aqui não vale faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Aqui não vale considere o que o profeta fala, mas não olhe para a sua vida. Não. Aqui existe um combo que se chama palavra e ação. Você pode repetir comigo? Palavra e ação. Palavra e ação. A palavra é respaldada pela ação. E a ação respalda a palavra. Não adianta ter palavra e vida torta. Não adianta ter vida torta e querer ser profeta. Não. Ser profeta onde ninguém te vê,
onde ninguém te conhece, onde só ouvem a tua voz, é fácil. Eu quero ver ser profeta, onde as pessoas conhecem a tua vida. Aí eu quero ver ser profeta. Então não venha para mim dizer, pastor, não acredito em profecia. Eu acredito em profecia que surge da boca de um verdadeiro profeta. Agora, o verdadeiro profeta não se avalia só pelo que ele diz, mas se avalia pela sua vida. Então nós precisamos ter discernimento. Por que eu estou dizendo isso, pastor? Por que o senhor está dizendo isso? Porque tem um monte de gente por aí acreditando nessas falsas profecias. A Bíblia diz que a sabedoria vem de Deus. Aí Deus dá sabedoria para o homem cria, por exemplo, um meio de preservação da vida, como é a vacina. E aí tem um monte de crente aí acreditando em fake news, em falso profeta, acreditando em não sei mais o quê. Esses dias eu vi uma irmã atribulada, chorando. Pastor, eu tomei a vacina, mas eu estou com medo. Pastor, todo dia eu estou com a consciência pesada. Mãe, eu chorava, uma senhorinha, chorando. Pastor, minha consciência está pesada. Por quê? Porque, será que eu vou para o céu depois de ter tomado essa vacina? Pastor, está exagerando? Eu não estou exagerando não, eu ouvi isso. Eu falei, irmã, por que a senhora está perguntando isso? Não, pastor, porque eu ouvi uma profeta dizer que essa vacina era a marca da besta. Besta é esse profeta. Esse profeta é besta. E se quiser botar um fera na frente, bote também. Tá certo? Não vem para cá, tem que estar aqui, ó. Palavra de Deus tem que estar aqui. Por isso que a Bíblia diz, o discernimento, a sabedoria produz discernimento. Peça discernimento ao Senhor. Peça discernimento a Deus.